Que semana, hein, gente boa? Fala a verdade. Que semana. A gente começou lá na segunda-feira falando ainda da ex-mulher do homem-bomba do STF e eu termino essa semana, nessa sexta-feira, te contando que o Bolsonaro não vai ficar inelegível só até 2030, como ele está hoje. Na verdade, ele deve ficar inelegível até 2061, quando ele teria, se estivesse vivo, 105 anos. Vou te contar por quê e como é que tem essa mudança aí. Também vou te contar o que o Mauro Cid contou no depoimento que ele deu ontem, direto para o Alexandre de Moraes e para o Paulo Gonet. Não era nenhum delegado que estava interrogando, não. Era o próprio Xandão e o Paulo Gonet interrogando o Mauro Cid e ele resolveu abrir o bico. Entregou o Bolsonaro, entregou o Braga Neto, que era o que faltava. E era assim, ou entregava ou ia para a cadeia. Ele optou por entregar. E você também vai saber dos reflexos que esse inquérito do golpe pode trazer para os demais envolvidos, principalmente para os militares, além do Bolsonaro, que podem perder a maior boquinha das Forças Armadas. Os salários nababescos e até aquela pensão, aquela quando o militar é expulso e aí é como se ele fosse morto e a esposa começa a receber o salário dele. Então, até isso, eles podem perder e vão ficar com uma mão na frente e outra atrás. Nada mais merecido, todo castigo para golpista é pouco. Mas vem comigo que eu te conto tudo isso detalhadamente, porque eu sou Ricardo Mello, sou o explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o português que todo mundo entende. Já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, aqui na descrição tem o link. Ó. Os conteúdos chegam primeiro para quem faz parte do grupo de WhatsApp, só avisando. Também te peço, se puder, se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão Seja Membro, do lado da inscrição. E aqui em cima tem essa chave Pix. Essa é a maneira mais usada por quem contribui. Aqui você pode ajudar quando quiser, com quanto você puder. E se não puder, é o que eu sempre digo, deixa um like, deixa uma inscrição e um comentário inteligente que tá pago. Mas vamos nessa que você vai querer saber tudo que eu tenho para te contar. Seguinte, Mauro Cid disse no STF que Bolsonaro comandava a organização do golpe, diz advogado à TV. O advogado do Mauro Cid deu uma entrevista para a Globo News, falou inclusive mais do que ele poderia falar, teve que recuar, vou te contar também, mas o principal é isso, ele foi questionado sobre se o Mauro Cid confirmou ou não que o Bolsonaro realmente dava as ordens na turma do golpe. Porque ele alega que não sabia de nada, que não conversou com ninguém. E aí o Mauro Cid falou, não, sabia, comandava, ele era o chefão do golpe. Como todo mundo já esperava, faltava só o Mauro Cid resolver abrir o bico e falar. E ele falou, segundo contou o próprio advogado. Cid delatou que Bolsonaro sabia de plano para matar Lula e Moraes. Essa reportagem da Juliana Dalpiva, do ICL, conta também detalhes da audiência. A jornalista conversou com pessoas que estavam na audiência, então já não é nem a palavra do advogado. Pessoas que presenciaram a audiência e que disseram que o Mauro Cid contou lá que o Bolsonaro sabia sim que o plano era matar o Lula, o Alckmin e o Xandão. E tudo bem para ele, sem problema nenhum. Pode assassinar, eu não tenho nada contra isso. Isso contou o Mauro Cid. E aí, detalhe, eu não te falei que o advogado falou mais do que podia? Advogado de Cid diz que Bolsonaro sabia de plano de matar Lula e Moraes, mas recua. O que acontece? Ele estava dando a entrevista, aqui a fotografia do advogado, César Bittencourt, ele é advogado do Mauro Cid. Estava dando entrevista para Andréa Sadi, lá na Globo News, e ela perguntou exatamente isso. Mas o Bolsonaro sabia desse plano para matar o Lula? E aí ele falou, sabia de tudo. Aí a conexão dele meio que caiu nesse meio tempo. Aí depois ele voltou. E aí quando ele voltou, 9 minutos depois, ele disse, olha, veja bem, eu me confundi aí, não é que o Bolsonaro sabia de tudo. Não dá para saber tudo, é muita coisa e tal. Deu uma disfarçada, assim, não confirmou, na segunda vez, que o Bolsonaro sabia. E aí, por que ele fez isso? Por que ele falou e depois recuou? Alguém apertou ele? Não sei se alguém apertou, mas no mínimo alguém alertou ele que ele estava fazendo o quê? Quebrando o sigilo do depoimento do Mauro Cid. Porque o depoimento é sigiloso, por enquanto, ainda está sob segredo de justiça. Então, quando ele faz uma revelação nova sobre o que o Mauro Cid contou, ele quebra o sigilo. E isso poderia sofrer uma sanção até da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, ele resolveu recuar e falou, veja bem, não é bem isso, calma, eu me confundi aqui, eu fiquei nervoso com a entrevista e acabei falando mais do que deveria. Mas o que ficou registrado é o óbvio, que ele disse claramente, em alto e bom som, que o Bolsonaro sabia do plano de golpe, sabia do plano de matar o Lula
e deu ok para os dois. E é isso que a gente sabe que o Mauro Cid contou lá, e é por isso que o Mauro Cid, inclusive, não foi preso. Porque é o seguinte, o Mauro Cid saiu de casa preparadinho para ir em cana. Te conto. Mauro Cid deixou mala arrumada e contas pagas com medo da prisão. Ele deixou uma mala de roupa, sei lá, os remédios, a escova de dente, pagou a conta de água, a conta de luz, conta do condomínio, essas contas todas de casa, assim, da internet, para deixar tudo certo, porque ele achou que não voltava para casa. E a chance dele não voltar realmente era grande, porque o próprio Procurador-Geral da República já tinha pedido a prisão dele de novo, dizendo que ele tinha descumprido o acordo de delação premiada, porque ele não contou tudo, né? Escondeu uma parte, e quem faz delação não pode esconder nada. Aí ele foi aconselhado pelo próprio advogado, por familiares, por pessoas próximas, a abrir o jogo. Falou, ó, a casa caiu, não dá mais. Se você não entregar o Bolsonaro, entregar o Braga Neto, você vai perder os benefícios do acordo de delação premiada, você vai perder a redução de pena, você vai voltar para a cadeia, você corre o risco de colocar o seu pai na cadeia e a sua esposa também na cadeia. Por quê? Porque eles também são investigados, o pai dele no inquérito da venda das joias e a mulher dele no inquérito da falsificação da vacina da Covid, do cartão de vacina. E o acordo de delação premiada dele prevê benefícios para o pai e para a esposa. Então, se perde os benefícios, os dois também correm risco de ir para a cadeia. Vendo esse risco de ir para a cadeia, de mandar o pai para a cadeia, mandar a esposa para a cadeia e ainda pegar 30 anos e não ter nenhuma reduçãozinha de pena, ele então resolveu abrir o bico e contou que o Braga Neto era o cara que comandava a operação do golpe, que era o articulador do golpe, fazendo isso sob ordens do Bolsonaro. Então ele contou o que faltava para fechar o quebra-cabeça. E agora, Bolsonaro e Braga Neto estão no sal. Não escapam dessa, nem a pau. Exclusivo, revista Fórum, reportagem do Kleber Lourenço. O medo do golpe dentro do golpe. Cúpula militar desconfiou de rasteira de Braga Neto. O que aconteceu? O Braga Neto começou a ficar saidinho, começou a botar as asinhas de fora e começou a se encrespar com o alto comando das Forças Armadas. Por quê? Porque ele queria dar o golpe junto com o Bolsonaro. O alto comando não queria dar o golpe e ele começou a pressionar o comandante-geral, pressionar outros generais do alto comando, inclusive via redes sociais, via WhatsApp, não ele mandando mensagem, mas ele mandando os subordinados dele no plano do golpe disparar mensagens atacando essas pessoas, porque ia disparar na rede bolsonarista, e isso, na visão dele, ia pressionar os caras a aceitar entrar no golpe. Como ele não conseguiu o que ele pretendia, ele começou a chamar os caras de cagão, de cagões, de bundões, dizendo que os caras não tinham coragem de dar o golpe. Então a cúpula das Forças Armadas não está nem um pouco feliz com o Braga Neto, está até aliviada, está vendo que ele se lascou, que ele se ferrou. Por quê? Porque havia um risco dele dar um golpe até no Bolsonaro. Sim, por quê? Qual era o plano? Mata o Lula, mata o Alckmin, mata o Xandão, o país entra em crise. Aí cria-se um gabinete de crise, está tudo lá escrito no plano deles. Cria-se um gabinete de crise, esse gabinete de crise que é militar, vai administrar o país durante um período e vai realizar novas eleições. Nessas novas eleições, o plano deles é que o Bolsonaro ganhasse, porque Lula está morto, Alckmin está morto, Xandão está morto. Bolsonaro ia disputar a eleição praticamente sozinho, com a eleição organizada não pela justiça eleitoral, mas pelos militares, obviamente ele ia ganhar. Ou ia levar o golpe do próprio Braga Neto. Por quê? Porque o coordenador geral desse gabinete de crise, que ia administrar o Brasil provisoriamente, era o Braga Neto. E o braço direito do Braga Neto nesse gabinete de crise seria o general Heleno. E aí os dois também têm essa desconfiança dentro das Forças Armadas, poderiam, na verdade, não realizar essas eleições coisíssima nenhuma, dar um pé na bunda do Bolsonaro, e o próprio Braga Neto assumiu o comando do país como ditador. Havia esse risco também. Então o Braga Neto é um personagem central nessa tentativa de golpe e não é descartado pelas pessoas que conhecem o Braga Neto que ele poderia inclusive dar um golpe nos próprios golpistas e tomar conta da porra toda. Essa é a verdade. PL paga quase 700 mil reais a indiciados pela PF no inquérito do golpe. O partido do Bolsonaro tem vários desses indiciados como funcionários. O próprio Bolsonaro, que é lá presidente de honra, ganha salário de deputado federal, 40 mil reais, 40 e tantos mil reais. O Valdemar da Costa Neto também tem um salário igual, 40 e tantos mil reais. O Braga Neto recebeu salário durante um tempo, depois foi afastado do partido. O Tércio Arnaud, que era o cara do gabinete do ódio, também era assessor do partido. E outros militares. Somando tudo que o PL pagou para essa galera só esse ano,
dá 690 mil reais, quase 700 mil reais em salários. Dinheiro público, porque esse dinheiro é do fundo partidário que eu e você colocamos lá nas contas do governo. Então, essa galera sendo paga pelo partido do Bolsonaro para trabalhar num golpe de Estado. E isso pode levar à extinção do PL, à extinção do partido do Bolsonaro, porque já tem aquela contratação de uma auditoria das urnas, e essa auditoria dizia, só as urnas que o Bolsonaro perdeu não vale, as outras valem, vamos anular. Então essa má-fé já custou uma multa de 22 milhões de reais para o partido do Bolsonaro, e agora esse episódio também que indica que o partido pode ter usado o dinheiro do fundo partidário para financiar a tentativa de golpe de Estado. Isso ficando comprovado, o partido pode ter o registro cassado e simplesmente deixar de existir. Adeus PL. Bye bye. Pois é. Golpe de Estado. Ministério Público do Tribunal de Contas da União pede suspensão de salários de 25 militares. Então, esses militares todos, 70% dos indiciados são militares. De 37, 25 são militares. Tem coronel, tem tenente-coronel, tem general, tem almirante, tem gente que é da reserva, enfim. E o que o Ministério Público do Tribunal de Contas fez? Falou, olha, essa galera aí cometeu um crime muito grave, que é o crime de trair a pátria. Dar um golpe de Estado é trair a pátria. Não tem cabimento a gente continuar pagando salário com dinheiro público, que não é salário baixo. O Braga Neto ganha 37 mil, o Heleno ganha 30 e tantos também, tem morto-vivo lá, o Ailton Barros ganha 23 mil, o Bolsonaro tem uma aposentadoria de 12 mil, porque ele ficou pouco tempo no Exército. Toda essa grana que a galera recebe, e também essa galera que ainda estava na ativa, recebendo o soldo, né, que é o salário dos militares. O Ministério Público, então, falou que a Justiça tem que, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tem que fazer a recomendação e as Forças Armadas têm que mandar, então, suspender os salários dessa galera. Em um ano, só esses 25 golpistas custaram 8 milhões e 800 mil reais para os cofres públicos, de salários, pensões, benefícios, mamatas, Viagras e etc. E próteses penianas. Enfim, 8 milhões e 800 mil reais em um ano. E agora eles podem perder o salário, que é o que está segurando as pontas por enquanto, vão ficar na Rua da Amargura. Também nada mais merecido. E inclusive aquela história do morto-vivo, ela tende a acabar, tá? O Flávio Dino, antes de virar ministro do STF, ele ficou ali 15 dias no Senado, porque ele saiu do governo, né, deixou o Ministério da Justiça, para aguardar a data da posse dele como ministro do STF, e nesse intervalo ele voltou a ser senador, porque ele era senador com mandato e tudo. Então ele voltou para o Senado, participou de algumas sessões do Senado e protocolou uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a aposentadoria compulsória do juiz, do procurador, o promotor de justiça, e dos militares. Sabe aquela história? O cara é preso por corrupção, é condenado, e aí a pena dele é se aposentar ganhando salário. Então, é isso que o Flávio Dino propôs acabar. E isso inclui os militares, os tais dos mortos fictos. O que é isso? É o militar que é expulso, porque cometeu um crime, aí ele é considerado indigno. Esse é o termo jurídico dentro do tribunal militar. Ele é considerado indigno das Forças Armadas. Aí ele é expulso das Forças Armadas, perde a patente, perde até o direito de se chamar de militar. Só que ele é considerado morto. E aí, pela previdência dos militares, todo militar que morre, a viúva fica recebendo pensão. A pensão qual é? O salário do cara, integral. Então, esses caras são expulsos das Forças Armadas, porque são corruptos, que são bandidos, e a pena deles é ficar em casa recebendo o salário que cai na conta da mulher. Então, isso também foi proposto pelo Flávio Dino acabar. Detalhe. Aproveitando o momento que é de corte de gastos, está todo mundo cobrando o governo para cortar gastos, o governo olhou para os militares e falou, vocês vão ajudar, vou ter que cortar gastos de vocês. O governo estuda acabar com pensão para militares expulsos do Exército. Já não é nem estudo mais, tá? Já foi feita a conversa com o Múcio, que é o ministro da Defesa, já está tudo certo, os militares vão ter um corte de 2 bilhões de reais, de várias coisinhas, e uma das coisinhas que vão ser retiradas é a pensão pela tal da morte ficta, que é esse morto-vivo. O corte de gastos do governo vai ser feito numa proposta de emenda à Constituição que vai ser apresentada para o Congresso Nacional votar. E aí, nessa PEC, eles vão incorporar a ideia do Flávio Dino de acabar com aquela pensão dos militares
e vão colocar nessa PEC. E aí o Congresso aprova, deve aprovar, ainda mais agora, né, que os militares surgem na rodinha, porque tentaram dar um golpe. Isso acaba com essa história do morto-vivo nas Forças Armadas brasileiras. E quem serão os primeiros beneficiados da medida? Braga Neto, General Heleno, Mário Fernandes, a galera toda, Paulo Sérgio, todos esses golpistas que estão aí enrolados, que ainda vão levar pelo menos mais um ano aí para serem julgados, ou um pouco menos, mas por aí. E aí vão ser expulsos do Exército, vão pegar a cadeia, vão ser considerados indignos e vão perder o direito à pensão. E aí vão ter que se virar para sobreviver depois que saírem da cadeia. Mas, ó, fica tranquilo, porque enquanto eles estiverem presos, as esposas, as famílias não vão ficar desamparadas. Elas vão ter direito, sabe o quê? Ao auxílio reclusão, aquele salário mínimo, que todo preso que contribui com o INSS antes de ser preso tem direito, a família dele tem direito. É o auxílio reclusão que é tão mal falado pela extrema-direita. O auxílio reclusão vai ser pago, então, para as famílias do Braga Neto, do Heleno e Companhia Limitada. Olha que ironia do destino. Não é lindo isso, gente? Pois é. E por falar nisso, quando é que a gente vai, então, finalizar a punição desses golpistas? Então, o processo, como você sabe, eles foram indiciados, agora vai para o Paulo Gonet, e o Paulo Gonet vai tomar a decisão de denunciar ou não, ou pedir novas investigações, mais diligências, mais provas e tal. Gonet bate o martelo e só apresentará denúncia contra o Bolsonaro em 2025, foi publicado pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. O que acontece? O Gonet fez a seguinte conta: eu vou receber esse processo semana que vem, um mês para acabar o ano do judiciário, que dia 20 de dezembro acaba o ano do judiciário, começa o recesso. Aí só volta em fevereiro. Um mês dá tempo dele analisar? Dá. Na verdade, o prazo é 15 dias. Só que esse prazo de 15 dias pode ser renovado. Ele pede uma renovação de prazo, assim, pode ir esticando esse prazo. E são 884 páginas do inquérito, quase 1.000 páginas. Para o cara ler tudo com atenção, marcando as coisas que ele acha importantes e tal. Então, o que ele resolveu fazer? Se ele denuncia ainda esse ano, vai ficar de 20 de dezembro até lá em fevereiro a falação na imprensa, a falação na extrema-direita, aquela pressão, aquele burburinho nas redes sociais sobre, condena, não condena, é perseguição, não é perseguição. Ia ficar um maior bochicho e isso ia gerar uma pressão em cima do Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele fez? Ele optou por esperar a volta do recesso em fevereiro de 2025 para fazer a denúncia. Ele não vai fazer agora para não ficar esse intervalo gigante de mais de um mês entre o dia em que ele denuncia e o dia que o STF vai tomar a primeira providência, que é discutir se aceita ou não aceita a denúncia. Então, para não dar esse intervalo que vai gerar uma certa confusão no país, ele optou então por esperar passar o recesso judiciário e vai apresentar a denúncia no comecinho de 2025, em fevereiro, assim que o recesso do judiciário acabar e os ministros e todo mundo voltar a trabalhar. STF prevê julgar Bolsonaro sobre golpe em 2025 para evitar calendário eleitoral de 2026. O STF também fez as contas, os ministros fizeram as contas dos prazos regimentais. É 15 dias para a defesa apresentar um argumento, é não sei mais quantos dias para o Ministério Público apresentar. Fazendo essa conta toda, eles avaliam que é possível julgar o Bolsonaro, julgar mesmo, sentença, condenado ou absolvido, entre abril e junho de 2025. Então, no primeiro semestre de 2025, no meio ou no final do primeiro semestre. Aí seria o julgamento do Bolsonaro. É quando o STF vai declarar o Bolsonaro culpado ou inocente, e a gente sabe que vai declarar culpado por todas as provas que já são públicas. Enfim, ele vai preso então em junho de 2025? Não, porque aí ele vai entrar com embargo de declaração, embargo de não sei o quê, porque não tem muito para onde recorrer, já que ele já vai ser julgado no tribunal máximo, né? Quando ele é julgado num juiz de primeira instância, ele recorre para a segunda, depois recorre para o STJ, depois recorre para o STF. Isso pode levar anos. Neste caso, não, porque ele já vai ser julgado direto para o STF. Ele tem direito a alguns recursos, mas são pouquíssimos recursos, então não dá para protelar tanto a prisão. Até aí, um ano, assim, é até possível ele protelar fazendo esses recursos. Mais do que isso, dificilmente. A ideia do STF é julgar ele logo, para correr esses prazos de recurso logo, para que ele esteja preso, para que seja definida a situação dele antes de começar a campanha eleitoral de 2026. Por quê? Para isso não ser usado também
politicamente. Ele já, provavelmente, eu digo isso com alguma certeza, já vai estar em cana quando começar a campanha eleitoral de 2026. Ele, Braga Neto, Augusto Heleno, essa galera toda. E aí, então, por conta disso, Bolsonaro ficaria impedido de qualquer jeito de disputar a eleição por conta da lei da ficha limpa, mas isso vai muito mais longe do que parece. Golpismo pode levar Bolsonaro a 28 anos de prisão e a mais de 30 inelegível. Sim, porque como é que funciona esse lance da inelegibilidade? Quando o sujeito é condenado por um crime por um tribunal colegiado, que é o caso do STF, né? São vários juízes, são 11 ministros que votam, ele fica inelegível durante todo o período do cumprimento da pena e depois que termina de cumprir a pena, mais 8 anos. Então, Bolsonaro pega lá 28 anos de cadeia. Ele vai cumprir até ele progredir para o semiaberto, depois progredir para o aberto, essa pena lá na frente, enfim, ele vai ficar todo esse período inelegível. E quando terminar a pena, isso que a gente está calculando que ele vai pegar a pena máxima, 28 anos. Pode ser que não pegue, pode ser que pegue 24, 25, mais de 20 ele pega, com certeza. Quando terminar de cumprir a pena, conta mais 8 anos para frente. E aí só depois o Bolsonaro deixa de estar inelegível. E essa conta foi feita. Está até aqui nessa matéria, aqui mais para baixo. Ó. Bolsonaro ficaria inelegível até 2061. Isso ele foi condenado definitivamente em 2025. Se for condenado em 2026, os últimos recursos, né? Vai até 2062. Sabe quantos anos Bolsonaro teria se ele estivesse vivo em 2061? 105 anos de idade. Acho que ele não chega lá, né? Então, dá pra gente dizer que Bolsonaro eleitoralmente acabou. É carta fora do baralho, já era. Não... Você nunca mais vai ver o nome Jair Bolsonaro numa cédula eleitoral, numa urna eletrônica. Nunca mais. Posso te dizer com absoluta tranquilidade. O que não quer dizer que você não vai ver o sobrenome Bolsonaro na urna. E aí essa é a estratégia dele. Inelegível, Bolsonaro quer registrar sua candidatura com o filho como vice. Ele vai fazer exatamente o que o Lula fez em 2018. O Lula estava preso, lançou a candidatura, foi lá no TSE, registrou a candidatura a presidente com o Haddad vice. Passou lá o período em que o TSE tem que decidir, tem os prazos regimentais. Nesse período, o Lula ficou fazendo campanha. Mesmo preso, né, a campanha ficou rodando. Lula é candidato. Até que chegou o prazo do TSE resolver e ele falou, não, o Lula está inelegível, porque ele foi condenado pelo tribunal colegiado, está ficha suja, não vai poder disputar a eleição. O que eles fizeram? Então tá bom, então o vice que vai ser o candidato. O Haddad saiu candidato no lugar do Lula. O Bolsonaro vai fazer exatamente a mesma coisa em 2026. Mesmo que ele esteja dentro da cadeia, qualquer pessoa pode ir lá na Justiça Eleitoral e registrar o pedido de candidatura. Não quer dizer que o pedido vai ser aceito, mas registrar o pedido ele pode. E aí, como leva um tempo para o tribunal responder, nesse tempo ele pretende fazer campanha, mesmo de dentro da cadeia, mesmo que outras pessoas façam por ele. E quando ele for considerado inelegível, não, sua candidatura não foi aceita, Eduardo Bolsonaro, Bananinha, seria então o substituto do Jair Bolsonaro. Então, é bem possível que a gente tenha em 2026 o Dudu Bananinha como candidato do bolsonarismo nas eleições para presidente. O Carluxo como deputado federal, o Flávio Bolsonaro como senador, o 04 lá, o Jair Renan, não duvido que ele saia candidato a deputado também. Até a Michele Bolsonaro deve ser candidata ao Senado. A ideia do Bolsonaro é enfiar a família inteira nas tetas do poder público. Né? Já está todo mundo, porque na verdade já está hoje, só não está em cargo eletivo. Porque a Michele Bolsonaro também recebe 40 e tantos mil reais de salário do PL, que é salário pago com dinheiro público. O Jair Renan acabou de virar vereador, vai tomar posse em janeiro, os outros já estão na política, então todo mundo mama nas tetas do dinheiro público. Inclusive, o Bolsonaro somando a aposentadoria que ele tem de deputado, a aposentadoria que ele tem como militar, o salário que ele tem do PL, o ano que vem ele vai receber 100 mil por mês de dinheiro público. 100 mil por mês. Ele ganha 42 mil de aposentadoria como deputado, 12 mil de aposentadoria como militar e vai ganhar 46 mil de salário do PL, porque vai ser reajustado aí o salário dos deputados e aí vai ter esse reajuste para ele também. Somando tudo, 100 pau. Então, aí vai ter, obviamente, as multas dessas condenações, então isso vai tirar uma bela grana do Bolsonaro. Inclusive, ele pode ser responsabilizado junto com todos aqueles golpistas que quebraram tudo nos palácios lá no dia 8 de janeiro,
E aí você lembra que tem 30 milhões para pagar, que é para indenizar o poder público pelo estrago, que custou 30 milhões para consertar? Esse dinheiro é dividido por todos os condenados, todo mundo paga uma parte. Uma parte, com certeza, também vai ser cobrada do Bolsonaro. E aí ele vai perder um pouquinho, não muito, mas um pouquinho do dinheiro que ele recebeu do Pix, dos bobões que ajudaram ele. Enfim, assim eu termino a sexta-feira com essa maravilhosa notícia de que Bolsonaro vai estar inelegível até depois de 2060, por conta de ser golpista. O que eu acho, você sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu fico por aqui. Eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política nacional. Eu quero desejar um bom fim de semana para você. Se acontecer alguma coisa, eu apareço por aí, venho dar notícias para você também sobre a política brasileira e internacional. Mas o previsto é que eu volte na segunda-feira, se nada de anormal acontecer. Mas o Brasil, você sabe como é que é, né? Não dá para prever nada. Um abraço para você, deixa o like, entra no grupo de Zap, estou te esperando lá. Fica bem. Tchau.